Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Encontro Fraterno Alto de Souza. O Centro Espírita Nova Era tem a alegria de realizar mais um encontro fraterno, ainda que seja online, mas são todos muito bem-vindos. Nos unimos neste momento, através das orações e das redes sociais. Deus esteja conosco. Trataremos do tema a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não há oportunidade melhor, momento oportuno para sermos úteis aos nossos irmãos necessitados. Todos somos necessitados de uma atenção, de um carinho, de uma doação. Que a partir deste momento saibamos ser fraternais com todos aqueles que nos procuram. Em seguida, ouviremos a prece inicial com a nossa irmã. Eu convido cada um de vocês a fecharem os seus olhos no aconchego do ninho e mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus, a nos fitar de forma a abraçar com os olhos, pois nesse momento de distanciamento é um dom muito bonito sorrir com os olhos e prestar os nossos cumprimentos àqueles que amamos. E é assim que devemos imaginar o nosso Mestre Jesus, nos olhando com ternura, estendendo as suas mãos sagradas sobre o nosso planeta e rogando por cada indivíduo que aqui se encontra, cumprindo aquilo que se propôs, cumprindo as tarefas que nós mesmos escolhemos no momento do nosso processo reencarnatório. Que possamos nos conectar àquele que a todo instante está a zelar por nós. Que os nossos pensamentos sejam suavizados e que sobre as nossas cabeças possam ser derramadas luzes que trarão até nós bem-estar, para iniciarmos mais um encontro fraterno. Que as bênçãos que são enviadas pela espiritualidade possam adentrar os nossos lares e que possamos estar muito gratos pela oportunidade sublime de trazermos fluidos tão benéficos até aos nossos lares e aos nossos familiares. Gostaria de estender os nossos pedidos àqueles que amamos, àqueles que são nossos irmãos de alma, mas que não conhecemos materialmente. Que os nossos irmãos que estão passando pelas provações acometidas pela pandemia possam também ser recebedores e que cada um dos habitantes do planeta Terra possam sentir a sensação de bem-estar que paira sobre os nossos ambientes. Pedimos que a espiritualidade possa estar presente, mesmo que estejamos distantes materialmente, que todo esse amor divino possa nos unir de alguma forma, pois sabemos que intimamente estamos todos conectados por sermos parte e semelhança do Criador. Rogamos que a espiritualidade possa, juntamente com os mentores que se responsabilizam pela nossa estadia nesse planeta, nos abençoar, cuidar, para que o nosso encontro transcorra da melhor forma possível, que possamos absorver de maneira sólida cada um dos ensinamentos que aqui serão disponibilizados até nós, e que a partir deles possamos conduzir melhor a nossa caminhada, que possamos olhar com mais amor os nossos irmãos e que entendamos de fato o que o Evangelho quer nos dizer ao tratar de um tema tão importante como a caridade. Nós pedimos e rogamos a presença dos nossos mentores mais uma vez e agradecemos pela oportunidade que temos de sermos conhecedores de uma doutrina tão esclarecedora e tão acolhedora. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a paz de Jesus esteja com vocês, meus irmãos, e que possamos agora contemplar a palestra do nosso irmão Oscar. Olá pessoal, primeiro quero manifestar aqui a minha alegria de poder estar participando aqui desse encontro fraterno no Centro Espírita Nova Era da cidade de Carmo do Rio Verde. Me sinto honrado em poder estar com vocês, a gente poder discutir um pouquinho sobre o Evangelho e hoje em especial uma parábola que ela é muito bonita, porque ela fala do amor, ela fala da caridade, ela fala do despreendimento que cada um de nós deve ter para com o semelhante. Agradeço a toda a equipe diretiva dessa casa por esta oportunidade e nós vamos a partir desse instante agora passar a descrever para o nosso melhor entendimento qual foi a finalidade que Jesus usou desta parábola para que a gente possa compreender bem o Evangelho e os seus grandes ensinamentos. Então vamos lá. Pois bem, primeiro a gente tem que estar procurando saber aonde que, vou só ajustar aqui, se encaixa esse samaritano segundo o tempo onde Jesus viveu. As tribos de Israel, elas eram 12 tribos e quando elas saíram do cativeiro e que atravessaram o Mar Morto, elas se alocaram em várias regiões. E uma dessas tribos, elas eram a tribo dos samaritanos, certo? Que tinha como capital a Samaria, diferente dos judeus, né, que estavam mais ao sul, que tinham sua capital como Jerusalém. Pois bem, esses povos, embora tivessem a mesma raiz, no transcorrer do tempo, se tornaram inimigos justamente pelo problema religioso e político. Então, os samaritanos, pelos judeus tradicionais, eles eram considerados homens de um nível inferior, por coisas banais. Primeiro, porque eles não iam ao templo e também não davam importância a Jerusalém, considerando lá como se fosse a capital do judaísmo. Todo esse problema, ele ocorreu e levou a uma separação muito difícil. Hoje, se a gente assiste o Jornal Nacional, a gente pode perceber que a gente tem um problema lá nessa mesma região, entre Israel e Palestina. Embora tenham a mesma raiz, hoje são povos inimigos. Então, os judeus daquela época consideravam, vamos falar assim, o pessoal que era samaritano, inimigo, e um pessoal de segunda categoria. Pois bem, como eles tinham essa grande disputa, só para a gente poder nos posicionar, quando a gente vê que Jesus vai citar um samaritano como uma pessoa que foi tocada no seu coração pela dor e pelo, vamos falar assim, por aquele homem que estava ali ao chão. Então vamos ver como que isso aconteceu. Primeiro, nós precisamos saber o que quer dizer misericórdia. De onde vem essa palavra? Então, meus irmãos, misericórdia vem de uma junção de duas palavras. Miséria, miséria, e córdia,
que quer dizer coração. É quando a miséria do próximo, ela toca o nosso coração. Então, quem é tocado de misericórdia, ele tem dentro do seu coração uma dor muito grande pelo sofrimento do pobre, daquele que está em dificuldade momentânea. Pois muito bem, Jesus tinha um magnetismo muito grande, e aonde ele se encontrava, sempre a gente tinha uma grande multidão assistindo. Uma parcela dessa multidão, ela estava lá justamente para poder beber nessa fonte tão límpida, tão clara. Outros iam em busca de curas que Jesus já tinha comprovado ter o dom de fazer. Mas no meio daquele povo também, alguns viriam, que seriam aqueles que não gostavam, vamos falar assim, do posicionamento do Cristo, da sua grande sabedoria, mas também eles não gostavam principalmente da sua humildade. Aquilo ali os tocava e deixava profundamente irritado. Então Jesus, certa vez, falando para uma multidão do amor, da misericórdia, da importância da gente atender o nosso irmão necessitado, e ele sempre falava para os povos simples daquela época, que todas as vezes que a gente atendesse o mais necessitado, descedentando, dando água, veja, a região lá era tão seca que até sede o povo passava na beira da estrada, e não tinha o conforto que nós temos no dia de hoje. Ele falava também todas as vezes que encontrássemos algum que estivesse desnudo e que a gente cobrisse o seu corpo. Todas as vezes que a gente encontrasse um que estava com dificuldade de alimentação e a gente pudesse alimentá-lo, abrigando, seria como se a gente estivesse fazendo ao próprio Criador. Então vejam que coisa bonita, não é? Nós temos aqui mostrando que a caridade, ela é o único caminho aonde a gente pode tomar para poder aproximar do Criador. Jesus, falando todas aquelas coisas belas, chegou uma hora que um daqueles que estavam lá próximos, ele queria, usando da sua sabedoria, usando do seu entendimento, testar o Cristo, E Jesus sempre falava que no julgamento final, que era que o pessoal naquela época acreditava, ia haver uma grande separação entre os bons e os maus. Para que o povo simples, que era um povo principalmente de pastores e de pequenos agricultores, ele usava o exemplo da época. Quem maneja a ovelha sabe o tanto que ela é dócil, o tanto que ela é unida, e quem maneja o caprino, o bode, a cabra, sabe o tanto que é difícil, que é rebelde. Ele não aceita, ele vai para todo lugar, ele pula a cerca. Então Jesus usou essa comparação para que o povo daquela época pudesse entender a ovelha boa e o bode seria ruim. Pois bem, vamos lá. Essa parábola, então o doutor da lei, ele se aproxima de Jesus, depois de escutar aquela belíssima explanação, e fala para ele, para poder tentar: Mestre, o que devo fazer para ter uma vida eterna? Jesus, que era profundamente conhecedor da natureza humana, olhou para ele, sabia já o que ele tinha no coração, sabia que era para poder testá-lo e levá-lo em contradição, mas Jesus, ao invés de responder, lhe fez uma indagação e perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como a lei? Quer dizer, como que você interpreta? Para saber, para ter a vida eterna. E aí então, o doutor da lei responde para ele: amarás o teu Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus, então, percebendo que ele não poderia contrariar
aquela lei maior, e sabendo que ali ele já tinha dado aquela resposta, falou para ele: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Então, a hora que ele viu que ele não deu conta de certa forma, pelas palavras, levar o Cristo à contradição, ele quis ainda, usando dos seus conhecimentos, procurar um ponto para que pudesse, de certa forma, atrapalhar Jesus. E veja o que ele falou: mestre, quem é o meu próximo? Então, aproveitando, e como aquele povo simples e humilde estava ali perto, ele quis usar a palavra do bom samaritano. Lembrando que o samaritano, perante os olhos dos judeus, ele era um homem de segunda categoria, tanto na parte política quanto na parte religiosa. Aqui nós estamos vendo uma gravura onde mostra o samaritano socorrendo o desvalido. E ao fundo nós podemos ver a sua montaria, que ele usará para poder deslocá-lo até uma hospedagem. Mas vamos ver o que está escrito no livro da lei sobre essa parábola. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu na mão de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo caminho e que, tendo notado, passou bem longe. Um levita também vinha pelo mesmo lugar, vendo, passou longe. Mas o samaritano que viajava, passando por aquele lugar onde estava esse homem, e tendo visto, ficou tomado de compaixão. Aproximou-se então dele, passou o azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou, pôs sobre o seu cavalo, levou a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem desse homem, e tudo o que gastar, mais a mais, eu vos restituirei em minha volta. Pois bem, então ele conta de um homem que foi assaltado, depois de assaltado, espancado, foi deixado inconsciente na beira da estrada, e nessa mesma estrada que descia de Jerusalém, primeiro passou um levita, depois passou um sacerdote e por fim passou o samaritano. Mas só o samaritano é que, vendo aquele homem desvalido e condoído da sua dó, resolveu ajudar. Então, depois dessa historinha pequena, Jesus perguntou para o doutor da lei: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para ele. Então Jesus falou para ele: e depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. Então vejam, meus irmãos, que aqui Jesus mostra que qualquer um que a gente encontrar caído, próximo de nós, aquele que tem dificuldade no emprego, aquele que tem problema espiritual, aquele que está passando por problema de saúde, aquele que tem problema familiar, ele é aquele que está deixado em sofrimento. E nós que estudamos o Evangelho, nós que trabalhamos aqui para poder melhorar o nosso coração, nós temos que pegar todos esses ensinamentos e passá-los, não é, para a prática. Para fazer a caridade exige ação, e isso aí é que Deus espera de nós. Então vejam que nesse relato, tá certo? Existem 4 pessoas que estiveram na cena. Vamos analisar cada um deles. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que ministrava os cultos. Ele era um homem entendedor da lei. Ele sabia profundamente, sabia discutir, sabia explanar, sabia ensinar, para que
a pessoa pudesse compreender a lei de Deus. Quem eram os levitas? O levita, ele era da tribo de Levi. Também era um homem culto que trabalhava junto lá ao templo e ele tinha, diferente do sacerdote, a obrigação de manter aquele lugar funcionando. Então eles tratavam da limpeza do ambiente, da organização e também da parte de músicas, de hinos, para que pudessem tocar as pessoas. O outro é o samaritano, que nós já falamos, que na época, pelos judeus, era considerado um homem de segunda categoria, e por fim o desfalecido. Vejam bem, que coisa diferente. Todos nós sabíamos quem eram, foram identificados, mas o desfalecido, nós sabemos pouco dele. O que sabemos é que ele foi atacado por ladrões, despojados pelo seu bem e espancado, quase deixado à morte na beira do caminho. Então nós, quando nos aproximamos de uma pessoa que está em sofrimento, eu não preciso ficar perguntando qual que é a religião, qual que é a crença, qual que foi o seu comportamento. Eu tenho que aproximar do necessitado, independente da raça, da nação, da crença ou da sua origem. Isso é muito importante, porque mostra que a caridade, ela não tem fronteiras. Ela tem sim a missão divina de estar ajudando, de estar auxiliando para que o nosso semelhante ele possa se encontrar, de certa forma, atendido, assistido. E de todos que por lá passaram, né? O sacerdote, o levita, somente o samaritano foi que apresentou a misericórdia. Quer dizer, a dor daquele homem desfalecido, às vezes sanguentado, não dava para reconhecer, porque todas, inclusive quase todas as suas vestes também foram tomadas, mas ele não perguntou se ela era um samaritano, se era um sacerdote, de qual tribo. Não, o coração dele ficou tocado e ele resolveu auxiliar aquela pessoa. Pois bem, então o que nós podemos verificar? Que o samaritano, embora fosse considerado um homem de segunda categoria, naquela hora, naquele instante, foi o único que deu conta de aproximar, de ser tocado o seu coração e ajudado o seu semelhante. E às vezes a gente fala assim, Oscar, mas essa parábola, ela está muito ligada nos tempos antigos. Mas não. Hoje mesmo, ao sair na rua, ao estar numa estrada, às vezes dentro da nossa casa, nós temos um sofrimento. E muitas vezes nós fazemos igual ao levita e ao sacerdote. Passamos, olhamos, não damos a importância, porque não temos a misericórdia dentro do nosso coração. Então, nós, para podermos ajudar, falar, mas se eu conhecesse, eu ajudava. Era mais do que obrigação. O interessante é que a gente tenha essas pessoas que são necessitadas e que possam receber a extensão do nosso braço amigo, do nosso exemplo de fé, de conhecimento do Evangelho na sua assistência. Tá certo? E a principal finalidade de colocar aquele homem desfalecido, sem identificação, é para mostrar que qualquer um que esteja em sofrimento deve ser tocado no nosso coração. E a gente sabe que amar o próximo, muitas vezes, é difícil, mesmo sabendo da lei, mesmo participando das atividades dentro do centro espírita, tem hora que a gente ainda erra, e erra muito, tá certo? Naquela época, tinha uma linha de pensamento
de um judeu que chamava Iléu, que ele falava que irmão não eram só aqueles da mesma nação. Mas essa linha de pensamento, ela não tinha uma força muito grande, porque o orgulho, ele era maior. Cada um tinha orgulho de pertencer a esta ou aquela outra tribo de Israel. Então, muitas vezes hoje, nós estamos recebendo aqui, pouco tempo atrás, um pessoal da América Central, onde teve um furacão. Agora, mais recentemente, nossos irmãos da Venezuela. E nós temos que recebê-los com amor e com carinho. Se Deus colocou eles na nossa porta, na nossa cidade, e se a gente pode contribuir de alguma forma, se a gente o faz, a gente está sendo agradável a Deus. Então nós não devemos e não podemos deixar que isso deixe de lado, tá certo? Hoje em dia, nós ainda temos dificuldade de ajudar aquele que não pertence à nossa mesma camada social, de trabalho, de conhecidos. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de estarmos próximos daqueles que são os mais necessitados. Falar, mas como é que eu vou ajudar o fulano se eu nem conheço ele? Então, nós temos que dar alguma modificação. Amar a Deus é muito fácil, porque a gente tem em Deus a esperança, a gente tem em Deus aquela oportunidade da gente poder continuar a nossa jornada aqui na terra, mas nós nos esquecemos que Deus colocou ao nosso lado um filho amado, que é nosso irmão e que nós temos de auxiliar. Então, pessoal, o amor, ele não pode ser uma coisa de sonho, ele não pode ser uma utopia, o amor, ele não pode ser, mexendo na câmera aqui, o amor, ele não pode ser aquela coisa teórica. O amor, ele tem que ter ação. O amor, ele exige atitude. Ele tem que ser materializado. E, achando aqui um estudo, fala que próximo não é o status. Você não é, você se torna. Certo? Então, muitas vezes, a gente pode olhar até dentro de um lar, não é? O pai com o filho, o esposo com a esposa, estão ali morando debaixo do mesmo teto, mas não tem proximidade, nem de ideia, não tem proximidade de sentimentos, de auxílio, de amparo. Dentro dos nossos lares é onde a gente encontra as maiores dificuldades. E nós temos que lembrar dessa parábola do bom samaritano para empregá-la principalmente dentro da nossa casa. E todas as vezes que a gente consegue fazer uma transformação da nossa vida, tá certo? Nós conseguimos ver o próximo com uma facilidade muito grande. Eu tenho que pôr o evangelho no coração. O meu evangelho, ele tem que estar presente naquilo que a gente mais necessita. E a hora que a gente tem esse próximo que é necessitado, é a hora que nós temos que estar estendendo a mão. Naquele dia, muitos mais capacitados de dentro do templo, tá certo? Deixaram de lado essa oportunidade de atendimento àquele que mais necessitava. Porém, o samaritano, quando ele passou e viu aquele homem jogado ao chão, ele se condoeu. Ele sentiu, assim, no seu coração, tocado. E ele quis dar um auxílio. Ele quis dar àquela pessoa o carinho e o amor que ele precisava. Quando a gente vê uma pessoa em necessidade, a gente não tem que buscar identificação, né? Falar assim, de onde é?
que você está fazendo aqui? O que foi? Não, primeiro ajuda. E depois, se houver necessidade, vamos identificar, inclusive, para achar os parentes mais próximos, que podem estar, vamos falar assim, preocupados com aquele que está sob os nossos cuidados, os nossos atendimentos. Todas as vezes que a gente faz uma caridade, que a gente pode auxiliar, todas as vezes que a gente tem assim a extensão da mão com os nossos sentimentos, nós vamos perceber que aquilo é como um bálsamo. O bálsamo, ele era antigamente muito usado como uma infusão com óleos que retiravam a dor, que davam esperança, né? Então, ele é um bálsamo para o nosso coração. O primeiro beneficiado não é o assistido. O primeiro beneficiado é o que assiste. E que alegria maior do que poder tirar a dor, de indicar um bom caminho, de auxiliar o irmão? Então, nós temos que estar pensando nisso, tá certo? E muitas vezes, dentro da nossa própria casa, no nosso local de trabalho, dentro da casa espírita, nós deixamos de ajudar. E depois, a hora que a gente vai fazer a prece na hora de dormir, ou a prece da manhã, que é ajudai-nos, né? Que a gente pede lá no Pai Nosso, a gente percebe que a gente pede ajuda a Deus, mas a nossa parte a gente não faz. E aí o que acontece com a nossa consciência? Ela fica pesada e dá a gente um sentimento de fraqueza. E nós não podemos deixar acontecer isso conosco. Nós temos que procurar o próximo, nós temos que levar ao próximo, né, essa oportunidade de ter a verdadeira felicidade. Então, o que essa parábola vem para nos demonstrar, assim com uma clareza muito grande, é que nós precisamos ter atitude. Atitude nas nossas ações, atitude nos nossos sentimentos, para poder ajudar ao próximo, levando a ele o que ele mais necessita no momento. Se a gente não faz isso, não adianta frequentar a casa espírita, o templo evangélico, a igreja católica. Porque nós vamos lá, recebemos uma fortuna muito grande, mas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente deixa de repartir. As coisas divinas, elas têm um aspecto diferente da matemática material. Quando eu tenho uma dúzia de ovos e que eu dou meia dúzia para uma pessoa, eu doei 50% do patrimônio que eu tinha. Então, eu perdi. Os bens espirituais, as boas ações, todas as vezes que eu dou, ao invés de dividir, eu faço a conta ao contrário, é a multiplicação. Então, que possamos ter atitude de tentar modificar os nossos sentimentos e os nossos corações. E aqui agora, nessa figura emblemática aqui, nós já podemos ver o samaritano, quando ele atende o homem caído, desfalecido, e o samaritano fez mais. Ele tinha ali o vinagre, o vinho, ele passou nas feridas dele para dar o primeiro atendimento. Depois, com muita dificuldade, sozinho, o homem desfalecido, ele colocou ele sobre a sua montaria e deslocou com ele até uma hospedaria. Ele passou a noite inteira tomando conta dele e, ao amanhecer, tendo de cuidar com as suas necessidades, deixou a quantia que tinha no bolso e falou para o dono da estalagem: cuida dele e anota tudo o que gastaste, que no meu retorno eu vou repor. E nós muitas vezes, só para estender a mão, dar um aconselhamento, uma palavra boa, nós ficamos fechados. Nós não temos a condição, naquele momento, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de estarmos dando de nós. Ele deu de tudo que ele dispunha, a atenção, o dinheiro, aquilo que ele carregava,
inclusive a sua própria montaria. Será que a gente teria condição de fazer isso? E, aqui agora, já quase finalizando, uma pergunta que eu tomo a liberdade de fazer a todos nós. Devemos conhecer o Evangelho ou praticá-lo? É uma pergunta difícil de responder, mas no nosso pouco conhecimento, nós acreditamos perfeitamente que a prática ela é melhor do que o conhecimento. Quantas e quantas pessoas que estão constantemente dentro de uma casa espírita, do templo evangélico, dentro de uma igreja cristã, mas ficam tocados pelos ensinamentos, mas depois que saem dali, parece que aquilo não teve resultado. Então, nós temos que nos preocupar muito em sermos mais abertos, em sermos mais práticos no Evangelho, assistindo a todo aquele que vai nos procurar. E aqui fala, para alcançarmos a felicidade, devemos dar e levar a felicidade aos nossos irmãos. E é uma verdade. Como se eu vou ser feliz se o meu irmão ao lado está em dificuldade? É impossível. Então, a nossa felicidade, ela não deveria ser quando a gente consegue comprar uma roupa nova, morar numa casa bonita, ter um bom carro, ter uma alimentação farta. A nossa felicidade, ela deveria ser principalmente quando a gente conseguisse atender às leis que a gente tanto estuda e que a gente tem dificuldade de colocar em prática. E aqui fala, a caridade é a primeira virtude. Lembram que o apóstolo falou, entre a fé, a esperança e a caridade, a última, a caridade, é a que tem a maior excelência. Então não adianta eu ter muita esperança, ter muita fé, se eu não pratico nada. Não é? E Jesus, na sua grande sabedoria e sentindo-se tocado pelas nossas dificuldades, ele mostrou que só existe uma chave para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade para muitos, a salvação. Ela é a caridade, a única, não existe outra. Então que a gente possa pensar profundamente, no fundo do nosso coração, como que vamos estar agindo para que possamos ser o bom samaritano na hora que a gente encontrar uma dificuldade, uma pessoa em necessidade. Temos que praticar, meus irmãos, porque senão nós vamos estar perdendo todo o tempo, indo no centro, participando do passe, tomando a água fluidificada, mas aquilo ali não toca o coração. Então, se não tocar o coração, dificilmente nós vamos sair da condição que nós estamos. E aqui, já encerrando, vejam o que Jesus nos diz. Quando o amor se expande como um sol ardente, em benefício do semelhante, torna-se divino e o chamamos de caridade. Então a caridade é o amor expandido, a caridade é o amor de ação, a caridade é o amor a Deus. Lembre-se do primeiro e único ensinamento: amarás teu Deus com toda a tua força e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós agradecemos esta oportunidade, rogamos a Jesus, na sua misericórdia profunda, que possa se sentir condoído dessa pandemia a qual nós estamos passando, que possa o mais rápido possível os nossos cientistas desenvolverem aí as vacinas, para que possamos voltar a frequentar de forma presencial as nossas casas de oração. Elas são nossas alicerces,
elas são a base da nossa vida. Distanciados da casa de oração, nós não conseguiremos encontrar a plena realização e fazer uma leitura fiel, uma leitura, vamos falar assim, de realidade do que mais necessitamos. Muitos de nós sofremos por bens materiais, mas na maioria das vezes somos mais carentes dos bens que a gente chama eles de bens espirituais, que são duradouros, que ninguém nos rouba, que não enferrujam e que será com certeza a nossa bagagem no retorno à pátria espiritual. Eu encerro por aqui, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço novamente a direção do Centro Espírita de Carmo do Rio Verde, que nos deu essa oportunidade. Nós tomamos um corinho aqui, porque foi uma das primeiras palestras que nós estamos gravando, e eu ainda fico assim meio tremido, então eu peço desculpa se a qualidade, mas na próxima nós temos certeza que vai ser melhor. E eu acho, né, que daqui para frente nós vamos estar usando mais as ferramentas, vamos falar assim, de tecnologia de informação, porque é uma forma da gente atingir aquelas pessoas que moram distanciadas na zona rural, outros que estão em outros países, em outros estados, né, e que podem receber, vamos falar assim, a boa nova do Cristo. Fiquem com Deus, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos guarde e nos proteja sempre. Muito obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Que satisfação imensa ter a participação de vocês no nosso encontro fraterno. Agradecemos a cada um que usou o link, que meio à dificuldade, tirou um tempinho para estar conosco. Agradecidos estamos. Agradecemos também ao nosso palestrante Oscar Júnior por essa palestra maravilhosa, fantástica. Agradecemos os nossos amigos da Alegria Cristã, o Marcos de Carmo do Rio Verde, o Adair de São Patrício, o Cauã de Goiânia, que trouxe tanta alegria ao nosso encontro, à nossa mídia social. Agradecemos as evangelizadoras infantil, a Mirella de Carmo do Rio Verde, a Tamara de Brasília e a Ana Clara de Rialma e a Daiane, né? Principalmente a Daiane, por organizar, compactar todo esse material e deixar disponível nessa plataforma de WhatsApp, YouTube, que tanto nos tem proporcionado alegria nessa tarde de hoje. Então, meus irmãos, o nosso evento, o nosso encontro fraterno, não encerra agora à tarde. Ele é estendido até amanhã, né, de manhã, com a prática da campanha de fraternidade Alta de Souza, que começa às 9 horas. E à noite, às 19h30, nós temos o nosso tema central, que é Fora da Caridade Não Há Salvação, com a nossa irmã querida Cláudia Cardoso. E eu gostaria de deixar para vocês que agora, logo encerrando esse vídeo, que cada um coloque o nome seu e de mais um companheiro, para que possamos amanhã realizar a campanha. Então entra no grupo novamente de WhatsApp, né, e coloca o seu nome e de mais algum companheiro. E lá nós vamos deixar bem explicadinho como que vai ser a campanha, ok? Então agradecidos mais uma vez. E vamos juntos fazer aquela oração, né, em agradecimento, finalizando nesta tarde de hoje, esse momento, esse encontro sublime, onde nós fechamos os nossos olhos, agradecemos a essa espiritualidade maior que se dispôs, que se colocou presente a embalarmos com tanto amor, com tanto carinho, que nos intuiu, que nos abençoou, que iluminou a cada um de nós com essas energias benéficas e benfazejas,
iluminando os nossos lares, as nossas casas, as nossas cidades. Agradecemos a Jesus pelo teu amor para conosco e a Deus pelo dom da vida. Rogamos que os benfeitores espirituais continuem conosco no decorrer deste encontro, nos induindo, nos iluminando, nos dando amparo e proteção, hoje, agora e sempre. Que assim seja.